Talvez algum motivo de fora. Entendeu? Eu não sei como está falando de vocês lá. Vai ser. Esse não tem coração dela. Olá, olha. Ah. Como você levou? Ave Maria, já está todo mundo lá. Você testou para se dar para mim? Oi? Não viu nada. Então, da luta. Se deu para baixo. Nossa, Anísio está sério? Oi. Eu estava lendo a pauta, Selma. Tô O vendo, Felipe todo mandou aqui. sério. Aí porque eu estava vendo aqui no celular. A senhora guarda só um pouquinho que ela vai falar com a senhora, tá? Está na recepção? Oi, certo. Eu fico anexo aqui. A Ariane está usando a sala, não tem sala para eu ficar. Aí eu fico anexo com a dona Elzevi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Felipe. E agora que agora tá. Não tá vermelho aqui? Já começou a chiadeira. Exatamente. Não é não. Vai lá na mesa para ver se... Ô, Lúcia. Lúcia. Estou sem ouvir. Não tem dois aparelhos ligados perto na mesma reunião? Tira a imagem, deixa só o som do teu. Não é isso, Selma. Não? Não, estamos nós duas aqui. Então fecha o teu. Fecha o teu. Bom, sai. Cadê a dona Cida? Não entrou ainda, deixa eu avisar. Oi?
Não sei. Como é que eu vou falar? Tá, vamos.
Felipe, vamos começar? Vamos sim, Selma. Eu tenho outra reunião às 2h. Vamos esperar só mais uns minutinhos, Selma, para dar É? o prazo do regimento. Tem muita gente faltando? Hoje vai ser rápido, rapidinho. 10 minutos a gente encerra. Olá. Você colocou essa? A Aline está presente? A Aline tá. Tá? Eu vou tentar, deixa eu ver. 72, vai botando aí o número para mim, aqui ele é 72 63 72 946. Agora 29 46, agora 6. Já pôs, sei lá, 29, 46. Conselho, escreve aí. Essa caixinha. Eu estou travando? Pessoal, vamos iniciando. Aham. 13 participantes. Deu fora. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês, considerando que a gente teve que agendar essa reunião de forma extraordinária para atender também aos interesses da Associação Amor é Vida, né? Assim como também finalidade desse conselho no assessoramento das entidades. Então,
marcamos essa reunião extraordinária para a apresentação do parecer da Comissão de Planejamento, com vistas à análise do plano de ação apresentado pela Amor Vida. Eu gostaria de oportunizar também aos demais conselheiros uma questão importante para que nós pensemos, reflitemos aí para as próximas etapas do Conselho, que diz questão ao organograma de funcionamento do Conselho e das comissões, né? Eu acho que a gente precisa definir as atribuições de cada comissão de uma forma mais que atenda melhor às finalidades, que otimize o processo de análise de documentação, né? Então, a gente pensar aí para a próxima reunião ordinária nossa, que, salvo engano, ocorrerá no dia 13 ou 14 de setembro, né, para que nós pautemos também essas questões que envolvem as comissões temáticas. Eu gostaria de salientar também que o plano de ação, e aqueles que estavam no Conselho nas primeiras reuniões do ano vão lembrar que, por diversas questões envolvendo a pandemia, as questões também que nós tivemos aí do falecimento do Nivaldo, nosso ex-presidente, né? Nós nos reunimos e deliberamos que aquelas entidades que solicitaram a inscrição no Conselho receberiam a inscrição provisória e, posteriormente, com mais tempo, nós analisaríamos as documentações e as inscrições para, então, fornecer a inscrição definitiva das entidades. Então, uma das etapas para a análise desse pedido de inscrição é justamente a análise do plano de ação da entidade, tá? Então, a Amor é Vida apresentou o plano de ação, escrevendo ali os serviços que está se propondo no âmbito da assistência social, e caberia a nós, então, da Comissão de Planejamento, analisar essa documentação, analisar o plano de ação, com base nas resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, e emitirmos um parecer. Então, nós analisamos os serviços da Amor é Vida, já é de conhecimento público e notório de cada um de nós, né? Então, dispensa maiores explicações, mas os programas, serviços, melhor dizendo, que foram lá descritos nesse plano de ação, estão em conformidade com a tipificação apresentada pelo Conselho Nacional de Assistência Social e, portanto, se inserem naqueles característicos e que podem, então, possibilitar que a entidade seja inscrita no Conselho de Assistência Social do nosso município. A instituição Amor é Vida, ela ofertará um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, para adolescentes, conforme o plano lá de ação. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês rapidamente, porque esqueci de encaminhar a deliberação final, mas ela está bem simples. Eu vou compartilhar a tela e a gente já faz a leitura juntamente aí também. Oi. Não preciso do comprovando pagamento, né? Tá dando para Preciso sim visualizar? para anexar na despesa. Então, a Comissão de Planejamento, integrante do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 2093 de 2005, nos termos do Regimento Interno, Decreto Municipal 4.427 de 2006, passa análise. Trata de plano de ação apresentado pela Associação Amor é Vida, recebido através do ofício 014 de 2021. Referida associação apresentou as documentações necessárias ao cadastramento no Conselho Municipal de Assistência Social. A oferta dos serviços descritos no plano de ação acompanha a tipificação elencada pelo Conselho Nacional de Assistência Social e atende às resoluções 19105, 10909, 1/2013 e 14/2014, considerando a oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Sendo assim, a presente Comissão de Planejamento encaminha parecer favorável ao Plano de Ação do exercício 2021, conforme o artigo 3º da Resolução 14/2014, apresentado pela Associação Amor é Vida. Com as nossas considerações, encaminhamos o presente parecer à plenária do Conselho Municipal de Assistência Social. Então é isso, pessoal. Esse artigo 3º da Resolução 14/2014, ele traz ali as diretrizes para que o Conselho analise o pedido de inscrição de cada entidade, descrevendo lá também que, caso o Conselho entenda necessário que haja a fiscalização dos serviços, né, ele assim o pode fazer. Então, quando deixa em aberto essa situação, fica como um critério do Conselho a necessidade ou não de fiscalizar se, de fato, nesse primeiro momento, nesse momento de inscrição, a entidade está ali executando aquele serviço. Como eu disse anteriormente, né, os serviços ofertados aí pela Amor é Vida são de conhecimento público e notório de cada um de nós, que já em outras oportunidades acabamos ali já adentrando a sede da instituição, verificando alguns serviços que lá são disponibilizados. E, diante disso, eu trago até essa situação à plenária para que, se todos concordarem, que nós dispensemos a realização da fiscalização e passamos, então, à aprovação da inscrição da Amor é Vida em caráter definitivo, expedindo aí o competente termo de inscrição, caso todos concordem com isso. Caso não concordem, a gente terá que convocar a comissão de fiscalização para que faça, então, a fiscalização lá na entidade. Fica a critério dos demais conselheiros se opõem ou não se opõem a isso. Felipe. Pode falar. Oi, então, como você mesmo disse na inicial, independente de ser a OSC da Amor é Vida ou a PAI ou qualquer outra, né, a gente conhece o trabalho da OSC, conhece a pessoa da Lúcia, né? Então, isso é inquestionável quanto a essa questão, né? A gente sabe do trabalho que ela desenvolve, mas, assim, pelo menos respeitando pelo período que eu estou no Conselho há muito tempo, pelo menos respeitando o rito que sempre teve de quando uma entidade entra com pedido de inscrição ou de renovação ou apresentando quaisquer planos de trabalho, pelo menos anteriormente, mesmo a gente sabendo da idoneidade da entidade, sempre respeitávamos a questão da fiscalização, né? Então, no meu caso, eu não teria problema algum, né? Porque conhecemos a pessoa da Lúcia e o trabalho sério que lá é desenvolvido. Mas eu acredito que seria, assim, prudente, né? Isso é o meu ponto de vista, que seria, já que existe a comissão, eu acho que ir lá mesmo só para respeitar esse rito que antigamente acontecia. Não sei se agora, na condição de você como presidente, da Selma como vice, se sofreria essa mudança, não haveria essa necessidade. Eu, no meu caso, não é questão de me opor, mas eu ainda acho prudente que, só para documentar, ficar com lisura, com transparência, eu sou a favor que seria viável a comissão de fiscalização. Só para a gente ir respeitar. Não, eu entendo perfeitamente, Anísio, e até antes de colocar essa situação, eu procurei se havia alguma base em que nos dava esse rito que nós teríamos que seguir, né? Dentro do Conselho, eu desconheço que exista essa regulamentação, né? Se há, deve ter alguma resolução, e a gente sabe que muitas das resoluções se perderam, algumas não foram publicadas, e até por isso eu acho de extrema necessidade que a gente depois formalize de fato a atuação e a abrangência de cada comissão, para que se saiba as atribuições ali
competentes de cada uma e o rito também de análise dessas documentações, de prestações de contas, de pedidos de inscrição e tudo mais. Aí, formalmente, a única que eu achei foi a resolução do Conselho Nacional 14/2014. E lá, como eu disse, ela deixa a critério do Conselho essa análise, né? Por isso que eu trouxe para vocês, como função de presidente, eu também não delibero acerca de nada, né? Trago aí para que os demais analisem, se não houver oposição, tudo bem, a gente segue assim. Mas se acharem necessário, a gente encaminha para a comissão de fiscalização e a comissão de fiscalização vai até a entidade lá e depois emite o seu parecer e a gente convoca novamente uma reunião para, então, fazermos a votação acerca da inscrição em definitivo da entidade. Eu acho muito importante a comissão de fiscalização, né, tá indo também, porque nós estamos falando de um serviço novo, né, que a Amor e Vida está iniciando, né, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Como você e o Anísio falaram, tipo, eu também não tenho problemas nenhum, já fui lá, nós conhecemos o serviço da Lúcia, que é louvável, mas eu acredito que a gente tem que seguir, sim, todos os protocolos de todas as comissões. Eu acho importante o de fiscalização também estar indo. Mais alguém quer se manifestar? Então, pessoal, apresentando o parecer da Comissão de Planejamento, a gente já deixa registrado a convocação para que a Comissão de Fiscalização, então, faça a análise pertinente junto à entidade e depois nós convocamos novamente a realização da plenária para a votação final da inscrição em definitivo da entidade. Mas, Felipe, esse documento de análise hoje de planejamento, né, do plano de ação, eu acredito que isso dá para a gente aprovar, porque ele está, vamos dizer, foi analisado e nós consideramos certo. Aí o próximo passo, tiver fiscalização, depois se tiver recurso, entra de finanças, como todas as outras. Sim, o plano de ação fica aprovado, como está lá no parecer da comissão. Uhum. O plano de ação fica aprovado. Eu não Mas gostaria de manifestar, mas o Paulo já esteve aqui representando o CMS, fazendo justamente esse trabalho, mas fiquem à vontade, né? Mas o Vivaldo já esteve aqui representando o CMS, fazendo esse trabalho, pena que não deu tempo dele terminar, mas eu acho até engraçado de alguém botar em dúvida um trabalho que há 8 anos está no município e tem que ser fiscalizado para ser aprovado um plano de trabalho. Mas não, Lúcia, não é questão de colocar em dúvida. Não é isso, é que a gente tem um rito para seguir, né? Até então sempre foi feito dessa forma, a PAI, toda vez que apresentava um plano de ação, sempre também tinha fiscalização aqui, isso é normal. É o rito que se segue, né? Se a gente acha que tem que ter, até para garantia das OSCs, tem que ter documentado, aprovado pelo Conselho para ter validade. Não é? Eu só estou questionando, Selma, por que fazer outra reunião? Por que já não houve a fiscalização para depois fazer essa reunião? Aí vai haver de novo uma fiscalização para depois haver outra reunião? Lúcia, o documento, o seu plano, ele já foi aprovado. Ele está ok. O que nós estamos falando é que de todas, e é aquilo que eu sempre falo em todas as reuniões, não são só as OSCs. O Conselho tem que estar também indo nos CRAS, indo em CREAS, indo em Casalar. Concordo. É que a palavra fiscalizar eu acho muito pesada, né?
Mas é a nomenclatura que está no conselho. Não, eu não Fiscalizar. tenho medo da palavra Não, fiscalizar, mas porque eu no não momento que você posso. está agindo certo, não tem por que você se esquivar. É que eu entendi mal, desculpa. Se Não, vai não ser é. só aprovado depois da fiscalização, aí eu não entendi. Não é. Quando a Deixa eu gente fala explicar para ela, fiscaliza- Céu. Ah, Deixa eu explicar para ela. Lúcia, Tá. seguinte, são 2 etapas, né? Hoje, você tem a inscrição provisória no Conselho de Assistência Social, assim como as demais entidades, porque nós não fornecemos inscrição em definitivo para nenhuma delas, para o exercício de 2021, ok? O seu plano de ação está sendo aprovado nesse momento, conforme a análise da Comissão de Planejamento, ok? Tá bom. Posteriormente, a Comissão de Fiscalização irá verificar a execução dos serviços que estão descritos no plano de ação. Depois que estiver completada essa etapa, a gente vai fazer uma outra reunião para aprovar a sua inscrição em definitivo. Só isso. Tá? Isso não te traz prejuízo nenhum naquilo que é o interesse maior nessa questão toda, que é a perseguição, né, de um convênio público-privado. Por que não vai te atingir em nada? Você é inscrita no CNAS, no CMAS, tá? Ainda que provisoriamente tenha a sua inscrição é válida e o seu plano de ação está aprovado. Então, com isso, você pode, junto ao poder público municipal, estadual ou federal, buscar o recebimento de qualquer tipo de recurso, tá? E eu gostaria só de lembrar você, e é um detalhe importante, que o plano de trabalho, caso te solicitem isso, o plano de trabalho, ele é apresentado para o poder público e não para o CMAS. Para o CMAS, ele vem depois para que o CMAS faça a fiscalização do que foi firmado entre o poder público e a entidade. Tá bom? Esse é o detalhe. Tá bom, sim. Tudo bem. O que compete ao Conselho nesse momento é a aprovação do plano de ação, conforme artigo 3º da Resolução 14/2014. Tá? Depois você anota aí, você dá uma pesquisada lá. Tá, Tudo só bem. para uma dúvida aqui. Pode falar, Só para Cláudia. entender que agora eu é que fiquei confusa. Então, para ela ter inscrição definitiva, são 2 etapas. A aprovação do plano de ação e a aprovação do Conselho de Fiscalização, é isso? Na verdade, faz tudo parte de uma etapa única. Tá? Faz tudo parte de uma única etapa. Mas qual etapa, então? Se a única etapa que a gente está fazendo é a análise do plano de ação. Isso. A Comissão de Planejamento analisou o plano de ação, porque é a competência da Comissão de Planejamento. Então, conforme o plano de ação apresentado, a Comissão de Planejamento analisou e deu parecer favorável ao plano de ação. Então, o plano de ação está aprovado. Mas, mesmo assim, ela não vai ter inscrição definitiva, porque falta a fiscalização. Falta a fiscalização agora, então, cumprir com... Mas aí você perguntou se nós poderíamos dispensar a fiscalização, não foi isso? Exatamente. Tá, e isso tem que ser votado? Tem que ser votado pelos conselheiros. Tá, porque a comissão de fiscalização tem que emitir um documento também? Tem que emitir um parecer de que foi lá visitou a instituição e verificou que os serviços descritos no plano de ação estão sendo executados. Verificou, né? Mas se já tem, como você falou, já é público e notório, já é verificado que já é executado, não pode haver a dispensa, e a fiscalização é quando os serviços futuros, né? Por exemplo, quando houver o convênio, quando houver a execução desse plano que for de futuro, aí a fiscalização vai, porque não viu ainda. Mas a maioria dos conselheiros já viu o trabalho da Lúcia? Então, foi o que eu expus, né? Só que fica a cargo do conselho como um todo
verificar se isso é viável ou não. Ah, não sei, agora eu fiquei confusa. Voto. Eu gostaria que o Conselho, sociedade civil também se manifestasse, porque até agora eu vi sociedade e governo. Cadê a sociedade civil? Cada vez está sumindo mais dentro de Mongaguá. Então, eu gostaria que todos se manifestassem, porque não que eu esteja contra, porque eu só gostaria de ouvir um parecer dos conselheiros como um todo, né? Fica aberto aí para que os demais, se quiserem, pode se manifestar. Então, aí, assim, se for para fazer a fiscalização, aí eu concordo com a Lúcia, né? Então, por que a gente faz uma extraordinária hoje se mesmo assim não vai conseguir aprovar? A questão da extraordinária, de fato, nós convocamos e não havia tempo hábil de informar a comissão de fiscalização para que ela cumprisse essa etapa. Tá? Então, de fato, foi uma falha nossa. Deveríamos ter dispensado a reunião e depois, com os 2 pareceres, convocado a plenária para que ela votasse, então, acerca disso. Professor, uma pergunta. A questão poderia ser dispensada. Faltam menos 2 minutos para a reunião acabar. Vocês vão continuar ou vão acabar agora? A reunião não se resolveu nada, não vi a que foi feita, desculpa, tomar o tempo de todo mundo, eu acho que não tem por que retornar. Bom, então ficamos assim, a gente aguarda então a comissão de fiscalização e depois a gente convoca novamente o conselho para que ele coloque em votação, então. Tá ok, então. Então, a gente vai seguir o rito. Vai Vamos juntar isso, vai fazer a análise do plano, vai fazer a fiscalização, vai emitir o documento da comissão de fiscalização. E quem é a comissão de fiscalização? Vamos verificar aqui quem são os componentes da comissão de fiscalização. Eu não tenho aqui anotado. Porque aí a gente já Aqui poderia em mãos convocar essa comissão de fiscalização. Comissão de fiscalização é a Ana Lúcia, da Associação Amor é Vida, José da Cruz, Ilha Europeu da Educação, Maria do Rosário da Educação, Renato Davi, da Diretoria de Segurança, e Sheila, da Associação Guerreira da Luz. Podia